14 horas. A Rádio Rio de Janeiro informa que este programa é independente, sendo, portanto, de inteira responsabilidade de seus produtores as opiniões e conceitos emitidos, atendendo às normas do nosso Código de Ética. Acompanhe agora Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Um programa que fala sobre a instituição e mostra os cuidados com os pacientes oncológicos sem possibilidade de cura física. Apresentação: Muito boa tarde, fraternos e fraternas! Muito boa tarde, mais um programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento no ar. Hoje aqui com uma equipe de primeira do Hospital Federal Cardoso Fontes, do pessoal também da Fiocruz, que é o nosso querido, a nossa querida Patrícia Olário, a nossa querida Ana Paula Bragança. É Bragança, né? Bragança. O nosso Hernani Costa Mendes, né? E toda essa equipe maravilhosa que nos deixa entrar no seu lar. Muito, muito boa tarde. Muito boa tarde ao nosso Jefferson Viola, nosso operador de hoje. Já é sim. Nossa Sheilinha Barbosa, um beijo. E um beijo especial também pro nosso Cláudio Almeida e o nosso Pablo, que agora chega ali com aquele jóia especial. Um beijo pra todos vocês. Opa! Isso mesmo. Participação ao vivo pelo telefone 3386.400, porque nós hoje vamos falar de quê? De cuidado paliativo, é claro, né? Vamos falar da Casa de Francisco Acolhimento Hospice, nós vamos falar de institucionalização. O que será isso, minha gente? Então, esses especialistas vão explicar para nós, doutores. Gente, eu tô no meio de doutores e olha lá a responsabilidade de hoje do programa Voz da Casa de Francisco, né? Então, olha, o WhatsApp 984867633. Repetindo, 984867633. E antes que eu me esqueça, vamos falar dos nossos reclames, né? Dos nossos patrocinadores, que eu acabei de esquecer um aqui que eu vou buscar na internet. Vamos lá, www, minha gente, vamos lá. RJ Resgate. O que é RJ Resgate, minha gente? Todo mundo já sabe, é aquele serviço de ambulância que nos ajuda muito na Casa de Francisco Acolhimento Hospice nas emergências. Se temos um hóspede, né, do Hospital Cardoso Fontes precisando de uma emergência, quem é que vai nos acudir? A RJ Resgate. E um diferencial da RJ Resgate, gente, que é o seguinte: ela não é só remoção, ela leva o médico até você. Então anota aí o telefone: 3449-0040. 3449-0040. E diz mesmo, ó, foi o Edu do programa Voz da Casa de Francisco, mandou eu ligar que vocês vão me dar um desconto aí, tá bom, gente? O site é resgaterj.com.br. E também não podemos deixar de falar do nosso Correio Espírita, que pra mim aqui sempre digo que cada matéria do Correio Espírita é uma palestra, né? Então, gente, quem quiser 27212505, assine o jornal Correio Espírita. Se não tiver no seu jornaleiro, pede o seu jornaleiro, puxa a orelha dele e dá esse número 27212505 para que ele possa ter o jornal aí para você, tá bom? E detalhe, você assinando o jornal Correio Espírita, você recebe o jornal impresso em casa, né? E também pode acessar pela internet, tá bom? E estamos ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro, pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Pessoal me mandando o WhatsApp aqui agora, eu vou até olhar porque tá em programa ao vivo, tô recebendo Claudinho Almeida, ele deve ter recebido aí o beijo que a gente mandou pra ele. Beijo pro Claudinho Almeida, que a gente ama muito,
Nosso operador querido, beijo. Que mais? O que eu tava falando que eu me perdi aqui? Claudio Almeida, olha só, você fez eu me perder, hein? Enfim, gente, vamos tocar aqui o programa. Tava falando do Correio Espírita. O Hernani aqui, ó, apontando pra mim. Pode falar, Hernani. O Hernani apontando aqui pra mim. Correio Espírita. Então, gente, assina 27212505 e receba o jornal impresso ou pela internet, tá bom? Então, apresentar um pouquinho. Dá um alô, primeiro um alô, depois a gente faz a prece e retoma com o programa, tá bom? Primeiro, Patrícia Olário, doutora em enfermagem do Hospital Federal Cardoso Fontes, muito boa tarde. Boa tarde, Edu. Obrigada pelo convite, obrigada pela possibilidade de poder falar um pouquinho de cuidados paliativos e do nosso trabalho lá no hospital. Muito, eu que agradeço. A nossa Ana Paula Bragança, que é assistente social, coordenadora adjunta do grupo do Hospital Cardoso Fontes e da Fiocruz. Como é que é isso? Não. Explica aí para os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sou do Cardoso Fontes. Ok, vamos lá. Gente, o programa ao vivo é assim mesmo. Como diz o nosso Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu sou assistente social de formação e coordeno o grupo juntamente com o Dr. Hernani, o grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos na Fiocruz. Gente, só gente importante aqui. Nossa senhora, assim, gente da nata, né? Ok. E o doutor Hernani Costa Mendes, né? Que já falou doutor aqui em saúde pública. Doutor, seu boa tarde aí para os nossos ouvintes, nossos fraternos, nossas fraternas. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Então, eu sou Hernani Costa Mendes, sou doutor em saúde pública pela ENSP Fiocruz e lá eu coordeno um grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos. Gente, eu não sou nada, eu sou uma pessoa que, assim, faz uma faculdade uma nova faculdade de filosofia e não sou doutor. Vai fazer enfermagem, fisioterapia. Nada. O nosso lugar, não, já me falaram muitas vezes isso, mas o nosso lugar é estar aqui com a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, que você conhece, né, Patrícia, bem, para dar suporte aos hospitais da rede federal, aos hospitais para encaminhamento dos seus pacientes em cuidado paliativo oncológico, né, aqueles pacientes sem possibilidade de cura. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas depois da nossa prece, né, como de costume, vou convidar os nossos amigos a orarem junto comigo. Fiquem à vontade. Aquele BG de prece. Senhor Jesus, obrigado por esta bênção. Muito feliz hoje em poder levar para os nossos ouvintes, sequiosos de informação, a sua luz em forma de oração, a sua luz em forma de informação, para todos que necessitam neste momento. O que é, como funciona, o que é estar em cuidado paliativo, qual a representatividade de um hóspice, qual a singularidade de cada caso, de cada ponto desses cuidados. Deshospitalização, institucionalização, o que é, o que se trata, por quê, quando. E entender com esses amigos que hoje estão, que muita gente que recebe um diagnóstico de câncer acha que tudo é o fim, e não é. Há muito a se fazer. Até quando não se pode curar, podemos cuidar. Aqui todos com uma coisa em comum: a ajuda ao próximo, a melhor qualidade na medicina, e todos paliativistas, por todos que necessitam deste fabuloso tratamento, hoje em grande ou em média difusão, mas estamos aqui em Vozes da Casa de Francisco sempre defendendo e sempre ouvindo e recebendo aqueles que promovem esses cuidados, como o Hospital Federal Cardoso Fontes. Vou entender depois um pouquinho com a Ana o trabalho da Fiocruz nessa área, também junto com o Hernani. E muita paz para você que está em casa, que pode estar no hospital, ou que pode estar num momento difícil. Vai passar.
tudo passa. E tudo é harmonia, é amor e uma eterna esperança em nome da fé. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Eu vou pedir ao nosso querido Jefferson colocar aquela canção e a gente volta já já. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, voltando agora, e vamos agora conversar sobre cuidados paliativos. Eu vou abrir esta mesa redonda, quadrada, sei lá o que eu posso chamar dessa mesa apertada, aqui com o nosso querido. Vou mandar um beijo, claro, para nossa diretora Ana Paula, do Hospital Cardoso Fontes. Um beijo, Ana. Um beijo pro nosso querido, o Bruno? É o Bruno que trabalha? O Bruno, né? Bruninho, Brunão. Pessoal Cardoso Fontes, todo mundo aí, um beijo para todo mundo. Vamos lá. Patrícia Olário, Ana Paula, Hernani, fiquem à vontade nos microfones. Primeiro, vamos esclarecer o público novamente o que são, ou o que é, ou qual é a melhor maneira de perguntar sobre cuidados paliativos. Fiquem à vontade. Deixar o Hernani falar um pouquinho sobre o que é cuidados paliativos. Como gente, direito. Perguntas pelo WhatsApp 984867633 ou pela página da Casa de Francisco Acolhimento ou pelo telefone lá com a cheirinha 3386-1400, tá bom? Então, palavra com o doutor Hernani, é isso? Isso. Então, doutor Hernani. Doutor Hernani. Vamos esclarecer o nosso público. Fique à vontade. Cuidados paliativos é uma abordagem da área de saúde que visa a fazer o melhor controle de sinais e sintomas em doenças que ameaçam a vida do paciente.
Então, o paliativista é um profissional da área de saúde que tem como ethos, ou seja, que tem como função o alívio de sofrimento gerado por sintomas descontrolados. Esses sintomas, para além de sintomas físicos, poderão ser sintomas psicológicos, emocionais e até espirituais, uma vez que uma pessoa que se encontra com uma doença crônica, avançada, progressiva e até terminal, essa pessoa pode experimentar várias situações orgânicas, emocionais, espirituais, porque ela está... Sociais, porque ela está praticamente perdendo a vida. Então, quem está perdendo a vida vai experimentar uma série de situações e o paliativista tem como função, como ethos, como uma moralidade, o alívio desse sofrimento. Eu gosto de usar uma expressão muito interessante, que nós fazemos a gestão do sofrimento das pessoas. Muito bonito. Uma pergunta que uma vez me fizeram, e acho que as pessoas que eu devo fazer agora essa pergunta, é o seguinte. A diferença entre cuidado paliativo, eutanásia, ortotanásia. Quem pode falar isso para o nosso público? Eu acho, vou deixar o Hernani responder, porque é mais a área dele, mas assim, antes disso, eu penso que é importante a gente pensar nessa questão do alívio do sofrimento. E as pessoas acham que aliviar o sofrimento é colocar alguém no CTI. É colocar alguém preso a uma tecnologia dura, né, que é o que a gente chama de ser utilizado, e não vai trazer melhorias para aquele quadro. Tá, né? Mas aí, Patrícia, você agora me fez fazer uma outra pergunta, né? Que é o seguinte, cuidado paliativo não é só para quem está no final da vida, né? Não é só, não. E às vezes aproveitar essa vida, aliviar esse sofrimento, desfrutando, né, da família, dos amigos, da boa música, da espiritualidade, da boa comida, tendo qualidade de vida, é fundamental. E não necessariamente estando dentro do ambiente hospitalar, buscando uma cura que não necessariamente, né, vai acontecer, já que a gente está falando em alívio de sintomas e não em cura. E isso é importante. E aí o Hernani... Agora o doutor Hernani completa, né? Em relação à pergunta, eutanásia é proibida no Brasil porque é uma técnica que abrevia a vida, ou seja, é uma técnica, uma abordagem, um procedimento que vai abreviar a vida desse paciente com uma doença avançada ou não. Geralmente, as pessoas que pedem pela eutanásia, pelo fim da vida, pela antecipação da morte, são pessoas em extremos sofrimentos psíquicos ou físicos. Mas é uma abordagem, uma modalidade proibida no Brasil. Ok. Pode continuar. A ortotanásia, que significa, né? Orto, correto, né, no tempo certo, e thanatos, né, morte, seria a morte no tempo certo, seria a morte natural. Então, a ortotanásia é a linha que mais se aproxima dos cuidados paliativos. Ou seja, então ela não é cuidado paliativo, ela se aproxima. Né? Então, a gente não pode confundir a ortotanásia com cuidado paliativo. Cuidado é totalmente paliativo diferente. Não é nem abreviar e nem antecipar essa morte, né? Que ela aconteça no momento, para que ela aconteça no momento exato e sem sofrimento. Às vezes esse extremo sofrimento psíquico vem em decorrência da falta de orientação, da falta da participação desse paliativista, do desconhecimento sobre paliação, é achar que paliar é morrer, e não é. Não é. Ouviu, minha gente? Olha, paliar, né? É muito importante. Não é morrer. Então, se quanto antes a pessoa entra num tratamento paliativo, então é melhor, não é isso? Com certeza. Né? Quanto antes uma pessoa que tem a sua vida ameaçada ou uma doença que não vai ter cura e ela vai ter que tratar, quanto antes, né, doutor, ela entrar no processo de cuidado paliativo,
melhor? Seria isso? Sim, nós defendemos a entrada do paciente, a indicação do paciente para os cuidados paliativos no diagnóstico de uma doença crônica evolutiva progressiva qualquer. Não somente como câncer. Isso. Ou seja, câncer. Doenças degenerativas, no caso, Também. né? tem Também. algumas doenças agudas também que têm indicação para os cuidados paliativos. É mesmo, doutor? Isso é novo. Pode Tipo AIDS, esclarecer? né? Ah, AIDS, SIDA é uma doença aguda, né? É uma infecção viral que tem uma tendência à cronificação muito grande. Então, no INE, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, lá já existe uma equipe, uma comissão de cuidados paliativos para atendimento dos pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Ok. Patrícia, vou voltar com você e depois vou falar com a Ana. Como é que está a área de cuidado paliativo hoje no Cardoso Fontes? Como é que ela funciona? Como é que é avaliado essa questão de quem vai para cuidado paliativo, quem não vai? Como é que isso funciona para os nossos ouvintes? Como é que funciona isso na prática dentro do hospital? No Hospital Cardoso Fontes, a gente trabalha com a questão dos cuidados paliativos vinculados à oncologia. Então, existe uma médica paliativista que também é da Fiocruz, que faz parte, né, do curso de especialização lá da Fiocruz, que nós três fazemos parte, né? Eu dou aula, o Hernani dá aula, a Ana Paula dá aula. O Hernani é o coordenador desse curso de especialização, é o primeiro no Brasil, né, Hernani? É o primeiro. Primeiro em cuidados paliativos. Depois não me deixa esquecer para a gente falar sobre isso, tá? Ok. E a doutora Renata, a Renata Lamari, é a pessoa responsável pelo ambulatório de cuidados paliativos. O que não quer dizer que esse ambulatório vai trabalhar desvinculado. Então, que hoje a gente tem tentado fazer dentro do Cardoso Fontes, e aí é uma tentativa, porque é uma coisa nova, fazer com que todos entendam, fazer com que as pessoas trabalhem dessa forma. A gente ainda tem se estruturado e a gente vai caminhando, e eu acredito que é uma questão não só do Cardoso. É trabalhar de uma forma integrada entre as clínicas, a deshospitalização, que é o setor que eu coordeno, a direção, a própria Comissão de Cuidados Paliativos, que tem todos os membros da equipe presentes, inclusive a Renata, que faz o ambulatório de cuidados paliativos vinculado à oncologia. Então, cada vez mais a gente tem discutido essas questões, tentado melhorar os fluxos e os protocolos dentro do Cardoso Fontes para que a gente consiga amenizar sofrimento. Muito bem, muito obrigado. Ana Paula, fala um pouquinho da questão da Fiocruz, né, que naquela hora que na apresentação, né, para entender aí, você é assistente social, coordenadora junta lá na Fiocruz. Na Fiocruz. E também na área de paliativo. Isso. Explica pra gente isso aí, como é que é esse trabalho lá? Eu participo do grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos, lá na Fiocruz. Ele fica dentro do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural. Esse grupo, nós temos algumas frentes de atuação, que é o ensino, que tem o curso de especialização, esse que a Patrícia acabou de falar. Tem o curso de atualização, que vai começar amanhã, mais uma edição. Mas assim, esse curso, ele é voltado para quem? O curso de especialização, ele é voltado para profissionais da área da saúde, prioritariamente da atenção primária. Uhum. Mas nós temos na turma outros segmentos também, de outros níveis de atenção. Gestor de hospice, posso? Pode. Foi interessante você falar isso, porque assim, nós tivemos o processo seletivo, né, que é aberto ao público, é o primeiro curso voltado para a atenção primária de cuidados paliativos no Brasil, que é 100% gratuito. Ainda é gratuito? É gratuito. Gente, então, olha, tá na hora do intervalo? Isso, gente, perdemos a Falou em gratuito, né? Falou em gratuito. Vocês são chatos, mas nós amamos vocês. Gente, a gente volta no intervalo, mas fica aí que a gente volta já. Um beijo. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade
para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura, dependentes de cuidados especiais, em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 Operadora 21 3386-1422, 3386-1422 ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. 77% menos evasão, 37% menos reprovações e avaliação no IDEB 20% maior. Os resultados das escolas cívico-militares são positivos. Respeito ao professor e disciplina nas salas de aula são algumas das premissas do novo modelo. Os municípios têm até o dia 11 de outubro para aderirem ao programa. Acesse portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Rádio Rio de Janeiro vai levar você para a comemoração de 48 anos da emissora, no dia 27 de outubro, no Abrigo Teresa de Jesus, a partir de 14h, com o seminário de Adeilson Salles e abertura de Marcelo Diamond. O encerramento do evento fica por conta da cantora Natasha McKenna. Para garantir um lugar no aniversário da emissora da Fraternidade, basta ligar para o nosso telefone 3386-1403 e deixar seu nome e telefone. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos, com a minha apresentação, Eduardo Araújo, sempre com um convidado especial. Entenda o que acontece através do Espiritismo, toda terça-feira ao meio-dia, Analisando os Fatos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Tá com a agenda em mãos ou... Você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Quatorze horas e 29 minutos. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco.
Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura, dependentes de cuidados especiais em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Muito bem, então voltando aqui com a Ana Paula, que na hora do grátis, né, o pessoal pediu comercial. Então fala do curso aí e como é que funciona, para quem se dirige. Depois o doutor Hernani vai voltar a falar sobre distanásia, tá? E a gente continua o programa. Então, Edu, o curso tem a duração de 1 ano. Ele é para profissionais da área da saúde, profissionais graduados, prioritariamente para profissionais da atenção primária, mas não exclusivamente. Então, acontece uma vez na semana, às terças-feiras, o dia inteiro, e tem um processo seletivo, não tem prova. O processo seletivo é uma entrevista e análise de documentos. Ok. Né? É uma forma que nós visualizamos de quebrar uma das barreiras dos cuidados paliativos, né, que é a formação. Que é a formação, exatamente. Então estarei lá como novo aluno de vocês, doutor Será bem-vindo. Com certeza. Será bem-vindo. Vamos lá. Doutor Hernani, a gente só faltou falar sobre distanásia. Ok. Só para contextualizar, tem 3 modelos biomédicos que reinam no mundo, né? O primeiro é o modelo da eutanásia, como eu comentei anteriormente, que é a abreviação da vida. O outro modelo é distanásia, ou seja, que é medicalização da morte ou um prolongamento dessa vida de uma forma desnecessária. Se eu não me engano, doutor, vê se eu estiver errado, se você me corrige, já é considerado como uma má prática médica pela Organização Mundial de Saúde. Sim, sem dúvida. Ou seja, sem o prolongamento daquele sofrimento sem um resultado de cura. Sem dúvida. Isso, poderia ser assim? Isso. Que a gente chama também de futilidade terapêutica. Essa é nova para mim, futilidade terapêutica. Então, nós tivemos no Rio de Janeiro um episódio muito lamentável, que foi o episódio do Hospital Badim, né? Sim, sim. Onde no incêndio lá do hospital, no CTI, morreram quase uma dezena de pessoas acima de 60 anos de idade. E a pessoa mais idosa tinha 96 anos de idade. Então, salvaguardando as indicações dessas pessoas, né, para entrada no CTI, a gente tem que pensar a indicação correta para a unidade de terapia intensiva. Ou seja, o que uma pessoa, uma idosa de 96 anos, né, salvaguardando as indicações clínicas e respeitando também o luto, né, das famílias, estava, né, fazendo internada no CTI. Será que ela precisava efetivamente dessa conduta? A gente não pode julgar isso, porque a gente não tem maiores detalhes, mas a nossa sociedade, a gente vai precisar conversar mais sobre cuidados paliativos, a conversar mais do tratamento intensivo no final da vida, tá? A gente pensa e faz cuidados paliativos numa perspectiva de direitos humanos, ou seja, respeitar o direito humano
dessa família, desse paciente que tem sua doença crônica evolutiva, e não necessariamente praticar uma modalidade terapêutica que venha prolongar essa vida com muito sofrimento. Então, a questão da morte, né, para a gente acabar aqui, terminar o raciocínio, ela tem que ser discutida. Que tipo de morte, ou como a minha pessoa querida, meu ente querido, desejaria morrer. Então, isso tem que ser conversado no seio da família. A família tem que ter essa conversa de final de vida. O que esse paciente ele tem que expressar as suas vontades. Está aí o testamento vital, né? As diretivas antecipadas de vontade, para não aumentar no final da vida sofrimento desnecessário. Então, o paliativista também ele vai lutar para prevenir o sofrimento evitável. Eu quis interromper porque eu não me contive, porque o nosso amigo e querido Alexandre Coutinho, o pai dele estava internado no hospital, faltava um dia para receber a alta, ele faleceu ontem, foi mais uma vítima, é membro da nossa Casa de Francisco Acolhimento, do nosso Conselho Fiscal, um trabalhador exemplar, e o pai dele sofreu muito nesse processo de morte, né, em CTI, intubação, e todo aquele sofrimento que poderia ter sido evitado. Exatamente. Né? E aí tem uma pergunta que talvez eu vou fazer diretamente ao doutor Hernani. Existe uma corrente, digamos assim, que seja contra ao paliativismo? Existe. Vamos falar sobre isso? Assim, existem médicos que são contra os paliativistas, existem médicos que são a favor. Como é que funciona isso dentro... eu não vou chamar de mercado, né? Porque fica muito... Mas dentro do contexto. Sem falar mal de colega, porque a gente não é maioria. Vou deixar para o doutor Hernani. Vamos deixar para a gente entender, né, por que um hospital ou alguns hospitais aderem às práticas de ortotanase, ou profissionais, né, e outros não. Na verdade, o que acontece é muito desconhecimento, né? Cuidados paliativos é uma modalidade recentemente, de uma certa forma, recente no Brasil, né? Muito nova no Brasil, e que ainda não ganhou uma demanda social, ainda não teve uma janela de oportunidade para se firmar no mercado, digamos assim, médico ou da saúde. Então, os profissionais que resistem aos cuidados paliativos, com certeza é por conta de desconhecimento. Ok. Desconhecimento dessa abordagem, dessa filosofia e dessa prática que abrevia o sofrimento das pessoas. E a questão de visão de mundo. Exatamente. Né? Questão de visão de mundo e do respeito das próprias políticas de saúde, que falam da questão da humanização, do direito da cidadania, e que essas pessoas têm o direito de escolher o local que ele quer morrer, com quem ele quer morrer, segurando a mão de quem, de que forma, e a gente ainda está muito distante dessa realidade. Quando eu coloco o cuidado centrado na pessoa, é completamente diferente do que centrar na equipe. Porque não é o que é mais fácil para mim, é o que é mais fácil para o outro e o que essa outra pessoa quer. Qual a forma como ela deseja ser cuidada, mesmo diante de uma doença que ameaça a vida, mesmo diante de um processo de finitude, mesmo quando ela não tem uma família teoricamente estruturada, né, e a família que a gente brinca doriana, né, que aparece na televisão, pai, mãe e filhos, mas de que forma que a gente pode tentar entrar de uma maneira como facilitadores desse processo e fazer com que as questões possam ser minimizadas e atenuadas nesse período de finitude ou neste período em que ela recebe um diagnóstico sem possibilidade de cura, que cria tantas incertezas e gera tantas insatisfações e brigas e conflitos. E aí a equipe médica não pode ser mais um
elemento nisso, né? Tem uma outra questão também, que assim... Quem tá falando é a Ana agora, gente, a Ana Paula, tá? Quem tava era a Patrícia, agora é a Ana Paula. É muita mulher junto, né? Muita mulher. Não, pelo amor de Deus, é porque vale por duas, né? Só do que a gente fala. Mas além da questão do desconhecimento, até da própria classe, né, da saúde, há um desconhecimento muito grande da população. Então, assim... Esse movimento que vocês estão fazendo aqui, Edu, é importantíssimo, porque não adianta também eu ter profissionais formados, eu ter legislação que fale sobre os cuidados paliativos, mas a população não ter o conhecimento, não ter o entendimento. Né? Como você mesmo trouxe, uma das primeiras perguntas, né? É distanase, ortotanase? Isso se confunde mesmo. Então, é importante que tenham atividades, que tenham uma divulgação em massa, para que a população também saiba do seu direito e vá buscar. Porque mesmo que não tenham profissionais e instituições que não queiram trabalhar com os cuidados paliativos, a população vai ter como escolher e optar. Então, eu não vou para esse, vou para aquele. E aí isso é importantíssimo. Para além disso, hoje nós temos, falando na questão política, hoje nós temos uma resolução... Você está falando da legislação? Isso. Nós temos uma resolução 41, que traça as diretrizes para os cuidados paliativos. Não é uma política nacional de cuidados paliativos, mas ela já traz alguns nortes sobre a questão dos cuidados paliativos no Brasil. Tem várias pessoas no Brasil buscando trabalhar em prol de uma política nacional de cuidados paliativos, mas isso ainda não se concretizou. E no estado do Rio de Janeiro, nós já temos uma legislação, que é a Lei 8425 de 2019, foi aprovada agora, há pouco tempo, dia 1º de julho, saiu em Diário Oficial, que traça, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer uma colocação que eu achei bem interessante, porque essa legislação, a gente vem discutindo sobre isso desde 2014, pelo grupo de cuidados paliativos da Fiocruz, e esse ano ela foi aprovada com a participação da sociedade civil. Poxa, que legal, gente. Então, assim, como é importante que a população tenha esse conhecimento, se aproprie desse conhecimento para mudar essa realidade. Sim. Então, não adianta só eu ter um lado. Nós precisamos romper todas as barreiras para que efetivamente o cuidados paliativos aconteça. E o governo, as campanhas de política pública, como é que fica isso? Está faltando, né? Tá faltando. Tá faltando, né? Faltando. Eu sei que tá faltando. Até porque, como há também um desconhecimento muito grande, assim, para você ter uma noção, Edu, em 2017 nós tivemos um projeto de lei que foi encaminhado em 2014 e foi votado em 2017 o seu trâmite final na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, um dos fatores que fez com que esse projeto não fosse adiante, não virasse lei, era o desconhecimento. Justamente achar que cuidados paliativos eram o mesmo que eutanásia. E aí, quer dizer, então isso foi necessário um tempo para a gente desconstruir essa informação, levar realmente a informação do que são os cuidados paliativos, qual é a proposta para os cuidados paliativos, para que hoje a gente tenha uma lei no estado do Rio de Janeiro que fala sobre os cuidados paliativos. O SUS agora oferecendo também cuidado paliativo, isso foi uma grande vitória, né? E cada vez mais a questão de trabalhar em equipe, trabalhar em comissão, ouvir a família e ouvir o doente. Não dá para trabalhar cuidado paliativo com um único elemento. Então, são vários elementos que compõem e que não dá para que essa estrutura hospitalar que a gente tem hoje seja tão engessada. Entendi. Na verdade, e aí assim, tem que mudar conceitos, né? Olha, gente, rapidinho, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Olá, boa tarde. A neuropatia também está dentro destes cuidados paliativos? E aí, gente? Eu deixo para a Patrícia responder. Eu ia falar, vou deixar para o Deixa para o Edu responder. Deixa para o Edu responder. Sim, também, né? Uma neuropatia avançada, assim como a Hernani falou, qualquer doença que seja ameaçadora da vida e que esteja em fase avançada é uma abordagem paliativa. E o ideal é que se comece a trabalhar isso desde o diagnóstico. Então, um grande problema que a gente tem
é que as pessoas confundem cuidados paliativos com o processo de finitude. Isso. E aí? Porque o processo de finitude está dentro, mas não é, faz parte, né? Faz parte. Mas não é só isso. Não é só isso. E aí essa abordagem inicial acaba, né, transformando todo o processo de trabalho e todo o processo de cuidado. Entendi. Porque faz com que a família se aproprie dessa questão dos seus direitos, esse doente saiba que ele pode escolher o local que ele quer morrer, da forma como ele quer morrer, com quem ele quer morrer, que durante esse processo em que ele esteja em cuidados paliativos, quais são as metas que ele vai, né, estruturar, planejar, o que ele gostaria de fazer. Processo de perdão, perdoar, mudar, se preparar, realizar um testamento vital, né, preparar a questão das diretivas antecipadas. Então, tudo isso, se ele tiver uma equipe que dê um suporte para tentar minimizar todas as incertezas que vão surgir com o diagnóstico, que às vezes não é tão simples assim, vai fazer com que a coisa caminhe muito melhor e que ele tenha uma adesão melhor ao tratamento, que ele utilize melhor a medicação, sem pensar que aquela medicação está colaborando para que ele morra mais rápido. Então, a gente acaba desmistificando uma série de questões que precisam ser muito bem trabalhadas e que a gente não consegue trabalhar de uma hora para outra. Construída. Né? Indo ao encontro disso, nós tivemos um exemplo muito breve, há semanas, nós tivemos a institucionalização de uma paciente do Cardoso, né, com você, e ela teve esse tempo. Teve esse tempo. Né? Ela teve esse tempo, você teve lá nas visitas domiciliares e tudo, você acompanhou a progressão dela, e ela teve esse tempo de fazer todo esse, ou boa parte desse mecanismo, né, que ela pretendia, ela conseguiu, e foi através dos cuidados paliativos. E aí a importância de uma equipe integrada. Ela foi identificada na emergência pelo serviço social do hospital. O serviço social conversou com a deshospitalização. Em conjunto, a gente pensou o que poderia ser oferecido para essa paciente, a gente conversou com ela, conversamos com a equipe médica e ela foi para o lar, né, e fez a passagem para a Casa de Francisco. A gente conseguiu garantir o atendimento em conjunto e ela fez esse processo de finitude lá com vocês. Vou pegar o gancho da deshospitalização então e primeiro perguntar para que os nossos ouvintes entendam a diferença, né, de uma coisa de outra, e também da importância de casas como a Casa de Francisco Acolhimento, como hospice, no apoio aos hospitais, né? Você pode falar um pouquinho disso também? Posso. Deshospitalizar não é simplesmente tirar do hospital. Então, a emergência está cheia, vamos tirar todo mundo e mandar todo mundo para casa. Isso não é deshospitalização. Deshospitalização é uma alta responsável vinculada a uma estrutura de rede. Que rede é essa? São outros hospitais que possam nos dar apoio, o próprio atendimento domiciliar e a própria institucionalização através de um lar ou um hospice, que seja possível a gente fazer a transição desse cuidado do hospital para um outro local onde esse doente deseja estar. Ele ainda é encaminhado, ainda tem a participação do hospital até o fim, né? Dando suporte necessário. No caso, vocês nos deram muito suporte, e a própria paciente, né, para que ela tivesse um lar confortável, uma finitude digna, né? Neste caso, sim. Né? Sim. Ok. Eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui no programa. Vou pedir aqui para o Dr. Hernani. O que o Pedro Luiz da Vila Volqueira está dizendo, Dr. Hernani? Estou na escuta e gostando muito do programa. Abraços a todos. Ok. Patrícia, a Lígia do Meia. Estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Gente, um beijo para vocês. Vamos ver aqui o José Carlos Arruda. Boa tarde, sou cirurgião dentista e queria mais informações sobre o curso de cuidados paliativos. José Carlos Arruda, Jacarepaguá. Saúde e paz. Saúde e paz, meu querido. Qual o telefone ele pode ligar, gente? Ele pode ligar para o 3882 9222 ou 9223. Ou? Final 9223. 9223. Tá aí, meu irmãozão? E acompanhar pelo blog, né? E pode acompanhar pelas nossas redes sociais, né? Tem o Instagram, que é C Paliativos. Tem o Facebook, que é também C Paliativos.
e e pode localizar a gente também pelo nosso blog, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos. Tá bom, minha gente. Vamos ver aqui outra participação. Boa tarde a todos da Rádio Rio de Janeiro. Quero aproveitar para agradecer a todos do Hospital Cardoso Fontes, em especial aos médicos e doutores Vitor Vasquez, Leonardo Vasquez, Benjamin e ao seu... Rafael. Doutor Rafael, né? Doutor Rafael. Minha doutora Letícia da Oncologia, né? E todos da enfermeira do hospital. Agradecer muito a doutora e diretora do Cardoso Fontes, doutora Ana Paula. Gente, não sou eu não, hein? A doutora Ana Paula, estou viva, né? Acho que é isso aqui, né? Primeiro, por Deus, me curou e depois todos os hospitais. Ana Paula, Hospital Cardoso Fontes, excelente em tudo. Muito obrigado, minha querida. Saúde e paz sempre. Aqui um irmão mandou um vídeo, não dá pra gente falar. Olha aqui a mãe e filha da Casa de mãe e filha com camisa da Casa de Francisco. Gosto muito do jornal Correio Fraterno. É nossa camisa. Ai, que legal, Lígia, Meia. Um beijo. Fica com Deus. Ok. Mais alguma coisa, gente? Que a gente tá quase no finzinho. Queria fazer um convite, porque nós temos o curso de formação, o curso de especialização, né, que esse é para profissionais graduados, mas nós temos também um curso de atualização, que inclusive amanhã vai iniciar mais uma turma, 16ª turma. Que legal. Esse é aberto à comunidade, não precisa ter graduação. Nós já tivemos pacientes, cuidadores, donas de casa, técnicos de enfermagem, educadores, bancários na última edição. Então, assim, é aberto para toda a população. É um curso de sensibilização. Então, é bem interessante, ele acontece às quintas-feiras do mês ou de março ou de outubro. Tá? Então, para saber mais informações, entre em contato com as nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre divulgando. E, assim, só uma observação. Ele é tão procurado, Edu, que essa edição de outubro, nós abrimos a inscrição com um mês de antecedência, né? E essa edição, no mesmo dia que abriu, fechou. Eita, então, gente, tem que correr. Agora só pro ano que vem, só né? pro ano que vem. Eita, muito bem. Gente, ó, estamos quase no finalzinho do programa. Quem puder ajudar a Casa de Francisco Acolhimento Hospice a continuar ajudando esses hospitais, principalmente o Hospital Cardoso Fontes e todos os hospitais que nos pedem ajuda, podem passar um WhatsApp para 98880 quero apadrinhar um leito, tá bom? Ou ligar para a Sheilinha aqui na Rádio Rio de Janeiro, no telefone 3386.400, para que a gente continue dando esse suporte a esses hospitais que nos procuram, assim como o Cardoso Fontes e tantos outros, para também fazer esse processo de deshospitalização, assim como explicou bem a Patrícia, que uma coisa é deshospitalizar, né? A outra coisa é não cuidar, né? Então é totalmente diferente, né? Então é toda uma rede estruturada no qual todos nós fazemos parte. Primeiro, não esquecendo de agradecer muito ao Hospital Federal Cardoso Fontes, a nossa querida Patrícia Olário, a nossa Ana Paula Bragança e o nosso doutor Hernani Costa Mendes, que eu vou deixar agora assim, acho que 50 segundos para cada um se despedir, não é? Porque o nosso querido Jefferson está ali, né? Dá para ir. E tem alguma coisa que a gente pode falar e a gente não falou? Enquanto isso, eu caso, se o pessoal, a Ana agradeceu aqui a questão da pergunta, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra. Tem um telefone aí na mesa aí, não, de alguém? É o meu, não. Tem é o meu. Caraca, cadê meu telefone? Tá aí, ó. Não me liga não, eu tô vivo, pra quem estiver me ligando. Vamos lá. O pessoal tá rindo lá, né? Gente, Patrícia Olário, por favor, suas considerações finais e o que você quiser colocar. Eu acho que para a família e para o doente, pensar que deshospitalizar não é querer se livrar do doente, né? É uma garantia de continuidade de atendimento numa modalidade diferenciada. E aí exigir seus direitos de esclarecimento, retirar todas as dúvidas para que isso possa acontecer de modo responsável. Com relação aos profissionais e aos futuros profissionais, e aí os meus alunos se incluem, né, nesse grupo, tanto da graduação quanto da especialização. Peraí, vocês todos vão ser meu professor? Com certeza. Tô bem. Ser sensível, né? Eu acho que para estar atento, para ouvir, para poder estar aberto às novas
possibilidades de cuidados, a gente precisa ser sensível e se sensibilizar com o sofrimento do outro. Sim, verdade. É um dos propósitos também, né? Da missão da Casa de Francisco Acolhimento Hospice é justamente esse, Patrícia. Né? Então, fugir um pouquinho do tecnicismo, às vezes ter que quebrar protocolos, são questões necessárias. E burocracias para que a gente consiga atender melhor ao nosso usuário. Ontem me ligou uma assistente social pedindo um leito e eu falei como é que funcionava. Ela falou, eu não vou poder fazer porque aqui é muito burocrático, né? Então, quer dizer, então não dava. E não era, a gente não pede nada, né? Praticamente, assim, poxa, é tão simples. Ana Paula, rapidinho, e o nosso querido Hernani. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar mais um convite que no mês que vem, mês de novembro, nós vamos ter uma audiência pública e convido a todos para participar. Doutor Hernani, um beijo para todo mundo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, um grande abraço e falar desse manto de cuidado, que é o cuidado paliativo, protegendo e respeitando a dignidade das pessoas. Muito bem, um beijo, gente. Até quarta-feira que vem, porque na quarta-feira que vem tem mais com a doutora Patrícia, com a Patrícia Olário, aqui falando de outros assuntos tão importantes quanto. Um beijo, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Apresentação Eduardo Sutini. Para ouvir novamente, entre pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br e clique em Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro. Mais de 15 mil gratuidades de idosos foram bloqueadas por uso irregular